Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Botucatu, São Paulo, Brasil. É para mim uma bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final, pelo qual desejo ler em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 10, aonde nos diz: gozemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou. E a ela lhe foi concedido que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me prostrei aos seus pés para o adorar. E ele me disse: olha, não faça. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A bem-aventurança de estar na ceia das bodas do Cordeiro. É este o nosso tema. Pode se assentar, por gentileza. Nesta passagem, o anjo do Senhor Jesus Cristo fala ao apóstolo São João com relação às bodas do Cordeiro e com relação à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia é a recepção, aonde é realizada, feita uma comida, realizada um jantar de recepção para os recém-casados e os convidados para o casamento, que também são convidados para esta recepção. E agora, as bodas são a união de um jovem com uma jovenzinha. Com uma jovenzinha é a união do noivo e a noiva. Quando eles se casam, quando se unem em casamento, e aí diante da presença de Deus, ambos chegam a ser uma só carne diante de Deus. E agora a união de Cristo e a sua igreja para o tempo final está prometida. Estas são as bodas do Cordeiro. A união de Cristo com a sua igreja, onde a sua igreja, a qual tem sido a sua noiva durante todos estes tempos passados, chega a ser a esposa do Cordeiro. E é aí onde recebe o nome de esposa, ou seja, o nome de casada,
que é o nome do esposo. Por isso vocês podem ver que em um casal de noivos, a jovem tem o seu nome e o seu sobrenome que recebeu dos seus pais. Mas quando se casa, então o sobrenome da esposa, do esposo, ela herda. E então em muitos países essa jovem é conhecida depois de casada com o sobrenome do esposo. E se ela se chamar de um certo nome, digamos Maria, então quando ela se casa, é Maria, e o sobrenome é o sobrenome do esposo, porque recebe esta bênção. Portanto, na união de Cristo e a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, no último dia, se casará com Cristo e receberá o nome de esposa, herdará o nome do seu esposo, de Cristo. E agora, o nome de noiva é a senhorita Jesus. Mas quando estiver casada, terá em adição o nome de esposa. Ou seja, terá em adição o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que é o nome eterno de Deus. E assim como Cristo recebeu um nome novo, quando ascendeu ao céu vitorioso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao ascender vitoriosa e se casar com Cristo, receberá um nome novo também, o nome de esposa. E agora, assim como Deus deu a Jesus um nome novo, do qual Cristo fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Onde diz: ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Esta a revelação escondida da segunda vinda de Cristo. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus para a dispensação do reino é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, com um nome que ninguém entende, a não ser Ele mesmo. É este o nome novo do Senhor, e é este o nome eterno de Deus. E a revelação da sua vinda com um nome novo é o maná escondido para todos os filhos de Deus. Onde estava o maná escondido no templo? Na Arca do Pacto. E a Arca do Pacto, onde ela estava? No lugar santíssimo. E o lugar santíssimo onde estava no templo? No ocidente, ou seja, no oeste. E agora no templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo está no oeste, a América Latina e o Caribe, onde Ele chama e junta os seus escolhidos, pedras vivas, seres humanos, e os coloca em sua igreja, na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo, do seu templo espiritual. E aí,
coloca a arca do pacto, Cristo a palavra que vem no coração do mensageiro do último dia, na era da pedra angular, no lugar santíssimo. E aí fica colocada a arca do pacto. E na arca do pacto, vejam vocês, está o maná escondido. Na arca do pacto, Cristo a palavra, está a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E é esse o alimento espiritual, o maná escondido para todos nós neste tempo final. E aonde é que é colocada a mesa na casa de Deus para os filhos de Deus no último dia? Assim como os filhos de Deus comeram em cada era, na Ásia Menor. Vejam, vindo do leste a cada dia, dos dias espirituais da igreja, ou seja, as eras. Cada era é um dia espiritual. Comeram em meio ao povo hebreu, no tempo dos apóstolos. Onde? Na casa de Deus. Então comeram na Ásia Menor, todavia no leste, no Oriente Médio, então na Europa, em 5 eras, que se cumpriram em diferentes nações europeias. Os filhos de Deus comeram o pão espiritual, a revelação da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Então, na América do Norte, já no Ocidente, mas na parte Norte, no continente americano, nessa 7ª era, comeram o alimento espiritual para a 7ª era, o qual o mensageiro desta era repartiu, porque o mensageiro de cada era é o servo fiel e prudente na casa de Deus, em cada era. E agora, os 7 servos fiéis e prudentes das 7 eras repartiram o alimento espiritual da primeira vinda de Cristo. Este maná que caiu do céu, o pão vivo que desceu do céu, Cristo em sua primeira vinda e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. E todos os que o comeram foram abençoados. E agora, em adição, a comer do maná da primeira vinda de Cristo, a revelação da primeira vinda de Cristo, temos a promessa de comer do maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo. E agora no Ocidente, na América Latina e o Caribe, Cristo cria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí é onde está o maná escondido? No Ocidente. E aí é onde está a mesa do Senhor para comer. Este maná escondido, este alimento espiritual, esta revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, com um nome novo. E agora vejam vocês, onde está a mesa do Senhor colocada na casa de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus comerem o alimento espiritual desse último dia. E agora, neste tempo final, é onde Cristo e a sua igreja se unem em casamento. E isso ocorre neste tempo final, na era da pedra angular. É a era da pedra angular, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se casará com Cristo, e ambos virão a ser uma só carne. E, consequentemente, a igreja terá nela o nome do seu esposo, seu nome novo. E agora, esta união de Cristo e a sua igreja. Vejam vocês. Primeiro, vamos levar para o lado espiritual. Primeiramente,
em todo este trabalho que Cristo realiza, criando a sua igreja e criando uma nova raça através do novo nascimento, nos dando um corpo teofânico da sexta dimensão. Tudo isso ocorre no campo espiritual, mas é tão real como as coisas visíveis desta dimensão. O que acontece é que, porquanto está em outra dimensão, com os nossos próprios olhos, não podemos ver o corpo teofânico e todas estas coisas que acontecem, mas podemos ver os efeitos na nossa vida. Podemos ver como Ele nos abre o entendimento e como nos abre as Escrituras e como produz uma mudança na nossa vida e como nos guia em seu caminho, como nos coloca em seu corpo espiritual. E entendemos todas estas coisas porque os entendidos entenderão. E apenas podemos dizer uma coisa: era isto o que nós estávamos esperando. E assim, como os filhos e filhas de Deus, em cada era, adoraram a Deus na casa de Deus, na era que lhes tocou viver. Neste tempo final, os filhos e filhas de Deus estarão adorando a Deus. Aonde? Na casa de Deus. Mas não estarão adorando a Deus em uma era que já passou. Estarão adorando a Deus no tempo presente, na era presente, que é a era da pedra angular. E estarão comendo o alimento espiritual em tempo presente, na era presente, que é a era da pedra angular. Estaremos comendo o quê? O alimento espiritual do nosso dia, do dia da era da pedra angular e dispensação do reino. E é este o alimento espiritual do maná escondido. Esteve escondido de todos os filhos e filhas de Deus das eras passadas. Eles quiseram saber, com relação à segunda vinda de Cristo, todo este mistério, mas apenas tiveram as profecias, mas não conseguiram compreender o que seria sua segunda vinda. E não conseguiram ver o que seria o cumprimento da sua vinda. Mas, através dos profetas e apóstolos, temos as profecias da segunda vinda de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Temos também as profecias do sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, como João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. João foi o que apresentou a Cristo como o Messias e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual João havia estado falando que viria depois dele. Quando viu, disse: esse é o homem do qual eu estive falando que viria depois de mim. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo esteve em sua mensagem falando da segunda vinda de Cristo e tem mostrado que é para este tempo final. E porquanto a ele lhe toca, com a sua mensagem, precursar a segunda vinda de Cristo e com a sua mensagem apresentar as profecias do que será a segunda vinda de Cristo, ele em sua mensagem falou de maneira clara, profetizando o que será a vinda do Senhor. E nos disse, no livro dos selos, na página 134, e na 131, vamos ler primeiro a 131, onde diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor.
porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. É por essa razão que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observe o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que vir algo para mudar esta igreja. E agora nos vai falar do que tem que vir para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora observem. Ninguém entendia esse nome, mas ele mesmo. Estava vestido em uma roupa tingida em sangue. E o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguia em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as rangerá com vara de ferro. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem este nome escrito: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Apocalipse 19, versículos 13 ao 16. Ali vem o Messias. É ali onde está. Isso que vem. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem para esta mudança da igreja. Vem neste tempo final para produzir o que necessitamos para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e vem chamando e juntando a todos os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E agora, este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, o anjo do pacto, vindo. Mais abaixo, essa mesma página diz, 131. Mas Cristo é chamado Verbo de Deus. Ele é a palavra. Por isso é chamado Verbo de Deus. Agora ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E em São João, capítulo 1, versículos 1 ao 18, nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele, nada que foi feito se fez. Então, no versículo 14, diz: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo feito carne. O Verbo, o anjo do pacto, Deus com o seu corpo teofânico, se fez carne, se vestiu de um corpo de carne, chamado Jesus. É este o Verbo feito carne, em sua primeira vinda. E o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, está prometido para vir neste tempo final. E ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o Verbo, o anjo do pacto, virá novamente no último dia. E vejamos o que será a sua vinda e como será a sua vinda. Porque é muito importante. Porque ele, em sua vinda, realizará a obra necessária, a obra que necessitamos que ele realize, para que os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. E ele nos dará a fé, a revelação da sua vinda. Esta é a fé, a revelação do rapto. Na página 256 do livro dos selos. E na página 277, vejam o que diz. Página 277, primeiramente. Diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco.
Agora o Espírito Santo, que é Cristo, o anjo do pacto, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. E agora, como vai chamar os seus? Vejamos. E como virá? A página 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O verbo, a palavra, encarnada em um homem. Assim é como está prometido, que virá Cristo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Reverendo William Branham, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, tem que dizer como virá. E por isso é que ele fala claramente com relação à vinda do Senhor. Na página 134, no livro dos selos, também diz: notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegar a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ser coroado, tem que vir manifestado em carne humana. Tem que se fazer carne no último dia, porque um espírito não pode ser coroado, a não ser que se faça carne em meio ao seu povo. E agora, na página 146 do livro dos selos também, nos diz: e no mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E para este tempo final, teremos na terra ao diabo encarnado em um homem, porque o diabo será lançado, expulso do céu à terra, e se encarnará no anticristo, o homem do pecado. Mas também teremos ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, anjo do pacto, vindo no último dia, subindo a era da pedra angular e encarnando-se em um homem, que será o mensageiro da era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí, Cristo, o anjo do pacto, virá, o Espírito Santo, encarnado em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque viu a Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E, consequentemente, esse anjo terá as bênçãos prometidas na Bíblia para este tempo final. Este será o vencedor do último dia. E ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida. E comer da árvore da vida é comer de Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, Cristo desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade, e o dá a um homem, para que o coma. É assim como come da árvore da vida o anjo do Senhor Jesus Cristo, no último dia, representado no apóstolo São João. E agora, também diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que dará a comer do maná escondido, que dará a comer a revelação da segunda vinda de Cristo. E Cristo é o maná, o pão vivo, que desceu do céu há 2000 anos atrás. E Cristo é o maná escondido, que desce neste tempo final, no último dia. É assim como come da árvore da vida,
de Cristo no último dia, o seu anjo mensageiro, e compartilhará este alimento espiritual com todos os escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular, para obter a nossa transformação. Comendo da árvore da vida é que seremos restaurados à vida eterna. Comendo da árvore da vida em sua primeira vinda, fomos restaurados à vida eterna em um corpo teofânico. E agora, no último dia, em adição, seremos restaurados à vida eterna física, para o qual temos que comer do maná escondido. Comer de Cristo em sua segunda vinda. Comer a revelação divina da segunda vinda de Cristo. E assim, obter a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, estamos comendo, neste tempo final, na casa de Deus, na era da pedra angular, no oeste. E agora vejam uma coisa. Na manhã, quando as pessoas comem, o que comeram? O café da manhã. Aqui dizem café, o café. Mesmo que seja pão, mas chamam de café. E agora, no meio-dia, o que é que chama o que comem? Almoço. E pela tarde, como chamam? O jantar, a ceia. E agora? Pela manhã, vejam vocês, se começa o dia pelo leste, e os escolhidos de Deus pelo leste estavam tomando o café da manhã na casa de Deus. Então, na Europa e na América do Norte um pouco, estavam por aí de almoço e também, como em alguns países chamam, às 11, que é um pão com café, e isso das 4 às 5 da tarde. Às 5 da tarde, aí no Chile, em outros lugares, às 11. E entretanto, chamam de às 11, entretanto é às 5. Mas então, vem o jantar, tem um lanche. E o jantar é quando o sol se põe. E o sol se põe no oeste. Podem ver onde o jantar cai, onde ele está? No tempo do jantar. É para o tempo em que corresponde ao oeste. E o oeste é o território aonde nós vivemos, aonde jantamos. O maná escondido. E agora, tudo isso ocorre aqui na terra, na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Mas quando estivermos transformados, seremos levados com Cristo ao céu, a uma grande festa chamada a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a recepção das bodas do Cordeiro, a recepção da união de Cristo com a sua igreja, com a união de Cristo com a sua igreja, seremos transformados. E assim, a igreja e Cristo se convertem em uma só carne e, consequentemente, chegam a ter o mesmo nome. A igreja de Jesus Cristo, no último dia, na união com Cristo, obtém o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E agora, onde estava no templo o nome de Deus?
estava em um lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, porque aí estava o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é o que tem o nome de Deus. Ouve sua voz, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Êxodo capítulo 23, versículos 20 a 23. E em adição, o sumo sacerdote o tinha em sua testa, em uma lâmina de ouro, a qual dizia, Santidade ao Senhor, YHWH. E este era o sacerdote que entrava ao lugar santíssimo. E este era o que levava, ou tinha o nome de Deus escrito na testa. E agora Cristo promete escrever sobre o vencedor seu nome novo, e nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus. E este será o que ministrará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, este terá um ministério sacerdotal de sumo sacerdote na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Os demais mensageiros tiveram um ministério de sacerdotes na casa de Deus, de mensageiros na casa de Deus, no lugar santo, mas no lugar santíssimo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o que ministra a palavra. Por isso, no lugar santíssimo, nenhuma outra pessoa poderá ministrar. Nenhuma outra pessoa terá nada para revelar na era da pedra angular. Toda a revelação, assim como veio para cada era, através do mensageiro de cada era, para a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, toda a revelação virá através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Porque toda a revelação tem que vir através de um profeta. Quando uma pessoa trata de dizer que recebeu revelação sem ser o mensageiro para o seu tempo, tem que ter muito cuidado, porque uma revelação que toda pessoa receber, ela tem que receber do mensageiro do seu tempo. É assim como vem a revelação para cada pessoa na igreja de Jesus Cristo, em cada era. E agora, a revelação de Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Leão da tribo de Judá, vem a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, através de seu anjo mensageiro, para assim ter a Cristo, o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, manifestado em meio à sua igreja, e estar vendo os convidados a esta grande ceia das bodas do Cordeiro. E aí tem que todos estarem vestidos com vestimenta de boda. E o vestimenta de boda é o Espírito Santo. Na casa de Deus, tem que se estar com a vestimenta de boda, o Espírito Santo. Nós recebemos a palavra de Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados em seu sangue para receber o Espírito de Cristo e assim obter o novo nascimento e estar na casa de Deus com a vestimenta de boda. Cristo é o que nos dá a vestimenta de boda, o Espírito Santo, porque Ele, em sua casa, está na porta, e a porta é Cristo. E entrando por esta porta que é Cristo, recebemos a vestimenta de boda, o Espírito Santo, e obtemos assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, em adição, receberemos o corpo físico, eterno e glorificado, para poder ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora ceiamos, jantamos, comemos comida espiritual na casa de Deus. E algum dia iremos com Cristo ao céu, à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, a grande festa que Deus realizará no céu. Festa para a igreja de Jesus Cristo, festa de casamento, a recepção
das bodas do Cordeiro, a qual será no céu, na dimensão de Deus, a sétima dimensão. E agora, são bem-aventurados os que são chamados, convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Escreve, disse o anjo, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Através das eras, o chamado foi para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, entramos à casa de Deus e recebemos a vestimenta de boda, para no último dia receber também o corpo físico e eterno, para ir com Cristo ao céu, à sétima dimensão, a dimensão de Deus, a grande festa que haverá no céu, aonde estarão todos os redimidos pelo sangue de Cristo do Novo Testamento. E também estarão ali os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e os 12 patriarcas, e todos os santos do Antigo Testamento, os quais ressuscitaram com Cristo, quando Cristo ressuscitou. São Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 54. E nesta grande festa no céu, também estarão os anjos de Deus. É uma grande festa celestial, a qual fomos convidados, chamados para estarmos nessa festa. E por isso, Cristo tem uma vestimenta branca para cada um dos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem o corpo teofânico e tem também o corpo físico, eterno e glorificado, para cada um de vocês e para mim também. E somos bem-aventurados. Vimos a bem-aventurança de estar na ceia das bodas do Cordeiro. Para mim foi um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho da bem-aventurança de estar na ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados com Cristo ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, para desfrutar esta grande festa celestial, onde Cristo repartirá os galardões a todos os seus filhos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por vossa amável atenção. E todos passem uma boa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E agora, sendo que a bem-aventurança para nós é grande, também a sua misericórdia é grande sobre nós. Sua misericórdia é eterna para todos nós. Isto é, misericórdia eterna para cada um de vocês e para mim também. Assim Ele o prometeu e assim Ele cumprirá. E nós caminharemos não apenas pelo Brasil, mas pelo universo completo, porque caminharemos na velocidade do pensamento, ou seja, que no mesmo tempo que nós gastamos daqui à porta ali fora, ou de onde vocês estão até onde eu estou, é o mesmo tempo que vamos gastar daqui a Júpiter, ou a Saturno, ou ao planeta mais longínquo. Por quê? Porque caminharemos à velocidade do pensamento. Quanto tempo você gasta em pensar, de estar
de donde usted está, aonde você está, a donde yo estoy. aonde eu estou, Eso es isto é fracciones frações de segundo. de segundos, Menos de un segundo. menos de um segundo. Y ese mismo tiempo E este mesmo tempo se echa usted você gastaria para pensar estar de aquí de estar aqui a la puerta que ya está até a porta que está lá no fundo, lá atrás, de aquí e de estar daqui a la ciudad de San Pablo. à cidade de São Paulo, Y en estar de aquí e estar daqui a la luna, à la Lua. misma cantidad de É a mesma quantidade de tempo. pensando, Pensando, se echa la misma cantidad de se gasta o mesmo tempo en el pensamiento. no pensamento Y pensar e pensar de estar aquí de estar aqui a estar para estar no planeta mais longínquo, misma cantidad de gasta-se a mesma quantidade de tempo. o sea que el tiempo Ou seja, que o tempo desaparece. desaparece O tempo desaparece para nós, porque caminaremos porque caminharemos a la velocidad del à velocidade do pensamento la eternidad na eternidade, donde no hay tiempo onde não existe tempo para nós. o sea que no nos pasa Ou seja, que el tiempo o tempo não passará para nós. Por isso não vamos ficar velhos, estará sujeto al porque não estaremos sujeitos ao tempo. Nosso corpo, nem o nosso pensamento, nada estará sujeto nada estará sujeito ao tempo, mas a la eternidad à eternidade. Tudo estará em eternidade. y es una bendición É uma bênção para nós tener ojos ter olhos para ver para ver, oídos para ouvidos para ouvir y corazón e coração para creer para crer. porque Dios nos ha dado Porque Deus nos deu ojos para ver olhos para ver, oídos ouvidos para ouvir y corazón e coração para creer para crer y entender e entender la obra toda a obra de Jesus Cristo de este tiempo para este tempo final. y ahora E agora, teniendo ojos para ver tendo olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para crer obra na obra de Deus, caminamos caminhamos con la fe com a fé puesta colocada en Jesús em Jesus Cristo, o nosso Salvador.